Aqui na epígrafe, a minha Bíblia diz: Jesus profere a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a capacidade. E ausentou-se logo para longe. Repita comigo assim: a cada um segundo a capacidade. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Na mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, esse com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia de que és um homem puro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondia na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai os que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, e ser-lhe-á tirado. Glória a Deus. Curva sua face, vamos orar mais uma vez. Pai querido, eterno Deus, nós te adoramos, te louvamos, nós já oramos e ainda entramos na tua presença, mas eis aqui a tua poderosa palavra, Senhor. Eu não digo que o melhor do culto começou agora, Senhor, porque só de estarmos aqui já é um milagre. O Senhor nos trouxe a este lugar e tem propósito em nossas vidas. Mas a tua palavra, Senhor, ela é poderosa para mudar nossas perspectivas, mudar, Senhor, o nosso comportamento e até aquilo que nós temos pensado em viver. Pai querido, fica à vontade neste lugar. O povo é teu, a igreja é tua, que não seja eu, mas do teu Espírito através da minha boca, Senhor. Pai querido, eu me quebranto diante de ti e quero incentivar a igreja a fazer a mesma coisa, pois tu és soberano e poderoso. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Pode sentar, mas glorifique, exalta o nome do Senhor. Bota o celular aí no silencioso. Se for para ler a palavra, você pega. Se não for, não pega não, porque o nosso culto a Deus é 1h30 que nós estamos tirando para glorificar. Estar aqui tem que ter valido sua chegada neste lugar. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é atitudes que transformam. Olha para alguém que está na sua direita e fala para ele assim: atitudes transformam. A gente coloca um tema assim, Deus nos inspira, para que você não esqueça, para que você vá para casa e vá pensando, vai comer essa palavra, mas come mesmo de verdade, sabe? Não tem a bulimia espiritual não. Tem gente que mastiga, parece que comeu, mas bota para fora. Então nós precisamos viver aquilo que estamos ouvindo, precisamos viver essa praticidade da palavra, e não é fácil, tá? Nossa geração é uma geração que vomita teologia, somos muito bons em teologia, mas praticidade de palavra é outra coisa. Eu lembro da época que os pastores nem estudavam tanto assim, tá? Mas quando oravam parecia que o céu descia, não sei se a igreja subia, era de um temor impressionante na presença do Senhor. Sabe, a Bíblia é um livro de fé e prática. Dá para abrir no Salmo 91, deixar lá, ficar amarelo e achar que isso vai resolver nosso problema, porque não vai. Precisamos realmente viver essa palavra. Meus irmãos, nós estamos numa leitura onde Jesus está falando por parábola, e parábolas é uma forma que Jesus tinha de ensinar.
Alguns ele ensinava a parábola, outras eram bem claras, ele não precisava nem falar, e a outras ele tinha que explicar. E essa parábola fala da parábola dos talentos. Sabe, o talento ele tem vários significados aí na antiguidade, né? Tem o significado de peso, de unidade, significado monetário. Aqui dentro ele está falando de um valor que era de um senhor que foi viajar e pegou 3 de seus servos e distribuiu os talentos conforme a sua capacidade. Para um ele deu 10, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Olha para alguém e fala assim: é conforme a capacidade. Sabe, quem distribui sabe, aquele que distribui entende, aquele que distribui te conhece por detrás e por diante, e sabe que alguns ele vai dar 10, para outros ele vai dar 2, para outros ele vai dar 1. Mas o que a parábola ela vai nos dizer, e isso é muito claro, é que os talentos não são para ser guardados, muito menos enterrados em algum lugar. Sabe, que o dono do talento, o dono, nós somos apenas mordomos, dispenseiros do talento. Sabe, a igreja não é do pastor Claudemir, não, a igreja é do Senhor. Eu sou apenas um mordomo. Hoje tem seminários de mordomia cristã. Sabe, as pessoas vão para lá aprender o que é mordomia, porque realmente parece que estamos esquecendo aquilo que é básico. Sabe, a tua esposa foi Deus que deu. Tu está achando que é tua, tu é só mordomo disso aí. Não é teu, não. E detalhe, o dono da obra vai cobrar todo cuidado ou não com a obra. Essa parábola aqui ela é bem clara quanto a essa questão. Sabe, toda mudança de transformação também vai depender muito do nosso posicionamento. Não sei se você percebeu, mas nós estamos num propósito, a igreja firmada na rocha, e numa série de mensagens que fala do governo de Deus e querendo responsabilidade do homem. Sabe, eu tenho promessa, pastor, mas temos que viver toda a promessa envolve responsabilidade. E para poder chegarmos na promessa, temos que viver a responsabilidade que essa promessa tem para nós. Sabe, tem gente falando que tem chamado, tá, até tem chamado, mas ministério é a efetivação do chamado. Exercer ministério é outra coisa. Até é chamado, mas não vive de acordo com a promessa que tem. Não vive de acordo com a responsabilidade que a promessa leva. Sabe, pastor, como é que eu sei onde eu vou chegar? Irmãos, eu estava conversando antes com a pastora Janice, sabe, e nós usamos uma palavra que era se doar, mas não era esse termo. Qual foi a palavra que nós usamos? Gente conversando. A maneira como você se doa vai ditar muito onde você vai chegar diante do Senhor e na obra dele. A disponibilidade. Sabe, tem gente que até faz o rame-rame. Mas o que é o rame-rame? É politicamente correto. Mas não está disponível para algumas questões. Não está disponível para algumas coisas. Você está disponível para alguém ligar para sua casa 2 horas da manhã pedindo oração? Sabe, na igreja a gente atende, na igreja a gente fala, mas você está disponível para isso? Mas o fato é que Deus ele quer que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Sabe, não é só, não tá bom não, tem que ter fé para começar, fé para romper e permanecer também, até o final. E ter fé não é só olhar para Deus, eu tenho fé em Deus, não. É permanecer, não é pelo que ele vai fazer, é permanecer naquilo que ele estabeleceu para nós. A galeria dos heróis da fé, Carta de Hebreus capítulo 11. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Tem exemplos de homens que romperam pela fé, mas todos governam de Deus. Se ele não quiser, nada acontece. Se ele não operar, a gente não tem o que fazer. Sabe, ele conquistou tudo, irmão. Se temos hoje algo, se podemos adorar o nome do Senhor, se estamos aqui porque alguns foram tirados da boca do jacaré, Deus literalmente tirou, sabe, já não tinha mais solução, já não tinha mais nada, Deus foi lá e resgatou. Mas se estamos aqui, é soberania e governo dele, mas ainda existe a nossa responsabilidade dentro da obra. Olha para alguém e não espere uma resposta. Faça o quanto você está disponível, meu irmão. Disponibilidade, sabe? Adoração e atitude. Nós estamos vendo aqui uma parábola em que o Senhor ele sai e ele abençoa com talentos. E quando volta, ele vai querer saber o que foi feito com aquilo que foi colocado sobre cada servo. Sabe, assim são os dons sobre a nossa vida, assim a nossa vida ministerial. Sabe, os dons não são nossos. O dom é para servir o corpo. O dom é para servir a igreja. O maior é o que serve mais. Jesus vem com a toalha e lava os pés dos discípulos, mostrando que o maior é o que serve. O dom não é teu, não é como você quer, não é da maneira que você quer. Sabe, ele deu para servir o corpo, é para a manutenção e edificação do corpo. Pastor hoje virou cabide de emprego, mas o fato
é que o pastor é servo dos céus, servo de todos os irmãos, sabe? Onde cargo agora, posição, virou questão política. Todo mundo quer a posição, mas ninguém quer pagar o preço da posição. Então hoje é muito legal. Hoje a pessoa prega, a pessoa lá tem um talento, já vira pastor, né? Agora levanta uma boa palavra, aí já levanta para o pastor. Ou seja, virou cabide de emprego também, virou questão de posição. Mas o fato é que pastor é servir, sabe? Destino de ovelha é servir a todos os irmãos. Então nós estamos vendo aqui uma parábola, e que a questão é o quanto nós estamos preparados para receber. Pastor, eu tenho um chamado na minha vida assim, e no mundo espiritual, eu falei aqui no início, nós precisamos voltar a crer nas coisas espirituais, porque o mundo foi feito através daquilo que é espiritual. O próprio Deus, ele é o quê? Espírito. Mas o quanto nós acreditamos hoje que o espiritual pode trazer algo que não existe para o mundo físico. Tem coisas que já existem no mundo espiritual, só ainda não se materializou no mundo físico. Essa é a grande questão. O próprio Ezequiel, ele vai ter uma experiência dessa. Deus vai levar ele para o vale de ossos secos, sabe? Ele vai falar, pode tu profetizar? Ele fala, tu sabe, Jeová. Mas Deus sabe, e ele é poderoso, mas queria ouvir da boca do profeta. Quem tinha que declarar era o profeta. Quem tinha que tomar a posição para ver os ossos se mexendo era o profeta. Porque se Deus falasse, os ossos devem se mexer. Porque ele é poderoso, tem todo o poder. Mas a questão é o quanto eu acredito nisso. Tem coisas que já estão preparadas para nós, irmãos. Nós é que ainda não estamos preparados para receber. Essa é a grande questão. Sabe, está tudo pronto. Deus já preparou tudo para aquilo que Ele já chamou, para aqueles que Ele chamou, e tem projeto na vida. E eu creio que você não está aqui por estar, mas a questão é o quanto eu estou disponível, o quanto eu estou preparado para receber aquilo que Deus já preparou para mim. Às vezes a gente olha para a vida dos outros, parece que tudo acontece na vida das outras pessoas, mas na nossa não. Mas a questão é que o nosso tempo não é o tempo das outras pessoas. Sabe, o que Deus tem para nós nem sempre tem para os outros, não, irmãos. Às vezes a gente está olhando as coisas acontecendo e a gente está preocupado. Deus está fazendo na vida dele, Deus está fazendo na vida dela, e está faltando hoje benignidade, a fruto do Espírito. É se alegrar com aquilo que está na vida do meu irmão. Se preocupa não. Quando alguém falar que recebeu uma bênção, glorifica, porque o Deus que fez na vida dele pode também fazer na tua. Benignidade é querer o bem para outra pessoa. Sabe, já está pronto. Mas a questão é, se estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Sabe, Deus não está preocupado, irmãos, em fazer das nossas vidas aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá estrutura para derramar aquilo que Ele tem. Não adianta olhar para a vida dos outros. Não adianta abrir o Instagram e ver um pedaço de felicidade. Tem gente muito feliz ali. E detalhe, aquilo ali é notícias falsas. Fake. Notícias falsas. Fake news. Notícias falsas. Sabe, a alegria é só um pedaço de alegria. A gente preocupado com isso. Mas Deus está preocupado em nos preparar para derramar sobre nós aquilo que Ele tem para a gente. Por isso é tão importante passarmos por um processo. Mudança de transformação. Que isso, pastor? Sabe, Deus não vai nos subtrair a dor do processo, porque o processo vai nos amadurecer. O processo vai nos preparar para a próxima fase. É necessário passar por processo, é necessário passar por transformação. De vez em quando a gente toma uma punhalada nas costas, de vez em quando vê alguém com falsidade, sabe, mas por que Deus não me livrou? Porque o processo é o meio pelo qual Deus usa para nos amadurecer, para poder chegarmos no propósito, para aquilo que Ele tem na nossa vida. Salmo 139, do 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e confere os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está falando assim, ó, prepare-se. Olha para mim. Estabelece o teu governo. Seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus não. A questão é que a vontade de Deus nem sempre nos traz alegria. Sabe, a vontade de Deus nem sempre cai como uma luva na nossa vida. A vontade de Deus nem sempre nos deixa confortáveis. Mas é necessário fazer a vontade do Senhor. Pastor, por que o Senhor está dizendo tudo isso, pastor? Porque a construção de Deus em nós, irmão, está muito mais ligada àquilo, o quanto nós estamos dispostos em receber. Porque Deus quer fazer. Mas qual é a disponibilidade em receber isso? Como é que eu estou em relação a isso? Alguns até sabem que tem, mas se portam como se não tivesse. Nós estamos falando da parábola dos talentos.
tem a ver com renúncia, tem a ver com disponibilidade. Certa vez eu ouvi de um obreiro da igreja, eu falei assim, não é dessa igreja não. Eu falei, rapaz, tu está fazendo tudo na igreja, tu que está. Ei, pastor, eu ia sair, pastor. Eu iria sair, mas eu vi meu pastor capinando sozinho. Eu deixei de tirar férias com a minha esposa para poder ajudar meu pastor. Eu falei, mas é aquele montão de homem que tem lá. Eles não estão disponíveis para esse tipo de homem. Falei, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida para que você não morra. E nem o seu pastor também. Ore pela vida dele, morrer espiritualmente, porque não é fácil. Sabe, alguns até querem o cargo no título, mas não tem a disponibilidade para o serviço. E outros não têm cargo e título, nem nada, mas são disponíveis para o serviço. Então eu entendo que o maior cargo é ser servo. Sabe, eu entendo que pastores caem, presbíteros, diáconos, diaconisa, pastores, mas servos em Cristo Jesus permanecem firmes, para a honra e para a glória do nome dele. Mas o senhor está fazendo um pouco caso daquilo? Não, eu estou falando que antes de eu ser levantado a diácono, antes de eu ser levantado a pastor, antes de eu ser levantado a pregador, eu entendi que eu deveria ser servo e servir a Deus e ao povo. Desde então temos ficado firmes, para a honra e para a glória do nome dele. Marcos capítulo 2, versículo 21 ao 22 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus aqui ele tinha acabado de falar sobre o jejum. As pessoas tinham questionado a ele por que os discípulos dele não jejuavam, e ele vai dizer que não jejuavam porque ele estava. O pão da vida estava no meio deles, que ainda não havia necessidade. E alguns aqui estudiosos vão dizer que ele está dizendo o seguinte, que eles ainda também não tinham o Espírito Santo. Sabe, eles ainda não tinham a presença do Espírito sobre a sua vida, ou seja, não adianta ficar fazendo jejum enquanto o Espírito Santo não habitasse neles. E ele estava ali, Jesus estava ali, o pão da vida. Quando ele vai, agora entra dia de Pentecostes, ministério de quem? Do Espírito. Jesus está no meio, no nosso meio, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Alguns vão dizer que o fato de não ter o Espírito e o pão da vida está ali, não havia necessidade de jejuar, por essa questão. Ou seja, esse Espírito é um novo homem, que é retratado como vinho novo. O Espírito que habita em nós. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o que é a mente de Cristo, irmãos? Temos o Espírito Santo em nós, e esse Espírito nos renova, amplia a nossa visão, nos dá a visão que não temos, muda a nossa atitude. Ele se move, ele é vivo dentro de nós. Sabe, Jesus já preparou tudo. Mas o que falta é nos posicionarmos. Por isso que o tema da nossa mensagem é atitudes que transformam. Mas como receber o novo de Deus com atitudes antigas? Como receber tudo aquilo que Deus tem para nós da mesma maneira? Inclusive tem gente voltando a fazer o que fazia. Sabe, tem gente com históricos de desistência. Tem gente que desiste na primeira pancada, desiste na primeira dificuldade. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Já viu quando algo der errado, a primeira impressão que dá era voltar a fazer o que fazia, largar? Sabe, tem gente que desiste muito fácil. E já tem esse tipo de atitude que a gente está falando, que tem o governo de Deus sobre a nossa vida, mas temos que viver de acordo com a responsabilidade que a promessa de Deus tem para nós. Ou seja, temos que nos posicionar também. Sabe, hoje vivemos o Evangelho, estão pregando o Evangelho da graça, super graça, que é o Evangelho da desgraça, onde o homem não tem que fazer nada, porque Deus já fez tudo. Não, Deus fez tudo sim, mas ainda existe nossa responsabilidade. Ainda existe a nossa responsabilidade. Voltando para o texto, Mateus capítulo 25, versículo 14, Jesus está dizendo que é necessário se posicionar. Não tem jeito. Primeira lição que nós aprendemos com isso: um Deus que respeita os nossos limites e as nossas estruturas. Vai dizer que deu 5, outro deu 2, a outro 1, segundo a sua capacidade. Deus ele sabe que nós somos. Deus ele sabe, ele opera na nossa pouca força. Não tem que ter muita força.
A gente só tem que se lançar, só se colocar na posição onde o vento sopre e o Espírito nos leve. Temos um Deus que respeita, Deus respeita quem você é. Deus sabe a tua capacidade de fazer ou não. Não tem que estar preocupado com quem tem mais talento, com quem tem menos, não. Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Ele sabe os nossos limites. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Alguém mais que vencedor é alguém que vai além das suas capacidades normais. Nele nós somos mais que vencedores. Mas o fato de ele respeitar a tua capacidade não significa que ele não quer que você cresça. Tanto que a parábola ele vai cobrar o quê? Multiplicação. O dono dos talentos vai nos cobrar o que fizemos com ele. Sabe, tem muita gente sentada que ora, tem muita gente sentada que prega, tem muita gente sentada que é evangelista nato, mas por alguma decepção, alguma dificuldade deixou de fazer. Mas isso não vai servir de desculpa, porque o dono da obra vai sentar, e a Bíblia diz que ele vai julgar a todos. Sabe, haverá um grande trono branco e os céus fugirão dele. Tem noção do que é isso? Eu fico pensando, ele vai julgar a todos que morreram, vão ressuscitar, todos vão passar. Todos vão passar. E ele tem todo o tempo para fazer isso. Pastor, tem o livro das obras? Também. Tem o livro da vida? Tem. Mas também tem o livro das obras. Ele vai ser muito claro, essa parábola da vinha. Que ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai ter um ajuste de conta. É o que eu falo. Dessa questão. Então, independente da nossa pouca força, independente da nossa incapacidade, ele vai dar segundo cada um tem. Detalhe, uma capacidade que ele mesmo colocou em nós. E alguns ainda nem descobriram que tem. Ou seja, ele não sai atropelando. Vai dar para cada um segundo a sua capacidade. Mas a ordem é para crescer. A ordem é para marchar. A ordem é para crescer na graça e no conhecimento. A obra não é para se esconder. A obra não é para enterrar talento. Sabe, a obra, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu vivi. O que passou, passou, gente. Até isso, vamos ter que superar as impressões das guerras, as impressões das batalhas, sabe? Deus é poderoso para nos renovar, nos colocar de pé e nos falar, continua seguindo. Essa obra tem dono. Esse talento não é teu, nem é meu, não. E aí eu fico preocupado. Pastor, o senhor fica preocupado? Claro que eu fico. Sabendo que eu sou um mordomo? É claro que eu fico. E não tem gente preocupado com o talento dos outros e não consegue cuidar do seu. Sabe, não se mete no talento que Deus colocou na vida de algumas pessoas, não. Ah, eu não entendo porque o pastor assim é. Porque o talento que ele colocou aqui, ele não colocou aí. Tu vai entender como. Mas vai querer entrar nisso? Cuida do teu. Está preocupado com os 5 que o irmão tem? E não está preocupado com o teu. Sabe, às vezes a gente fala de lugares que a gente nunca chegou, em posições que a gente ainda não alcançou. Tu já chegou lá para estar falando alguma coisa? Não chegou? Como é que tu sabe? Ah, pastor, isso é uma indireta. Não, é uma direta. A palavra não tem direta. A palavra é reta, é rema. Não tem direta. Sabe, não tem como falar de algo que você não alcançou. Às vezes a gente quer entrar em talentos que não foram dados para nós, foram dados para outros. Até isso a gente tem que saber. É cada um segundo a sua capacidade. Sabe, se não sabe, nem entra. Cuida do teu. Porque enquanto estamos olhando para o talento dos outros, era para a gente estar aperfeiçoando o nosso. E o tempo está passando. E o Senhor, o dono, ele sai e deixa, mas tem um tempo que ele volta. E ele vai voltar. E ele já está voltando, irmãos. Ele já está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso é algo sério que estamos falando aqui. Sabe, é para honra e glória dele. Quer preguemos, quer oremos, quer louvamos, é para honra e glória dele. Quer evangelizamos, é para honra e glória dele. E valoriza, porque ele valoriza o talento. Seja 1, seja 2, seja 5. Ele valoriza aquilo que colocou em nós. Não está aqui por estar. Sabe, não está aqui para passar tempo. Pode até não gostar da forma que você prega, não gostar do jeito que você ensina, mas não tem nada a ver com ele, tem a ver com aquele que colocou isso em você. Não tem problema não. Sabe, tem gente que está enterrando talento por tanta coisa, enterrando talento por algo banal. Foi cantar e alguém riu, aí não canta mais. Sabe, foi levar uma palavra e houve um burburinho, aí não leva mais, meu irmão. É para honra e glória do nome dele só.
Sabe, o talento Ele colocou e tem um motivo. Tem um motivo de ter colocado isso em nós. Sabe, porque é receber, começa a dar. Sabe quais os momentos que eu mais recebi de Deus? É quando eu estava orando pelos outros. Eu fui orando pela minha vida. Até a plenitude do Espírito. Até o falar em línguas, até o veio orando por outra pessoa. Sabe, não é escondendo, é dando, é louvando, é estando disponível para a honra e para a glória do nome dele. Você pode olhar para a tua vida e se achar incapaz. Mas quem disse? Os capazes estão lá fora. Nesse culto de quarta-feira só estão os incapazes. Os bonzões não vêm para esse culto não. Só vem para esse culto dependente. Só vem para esse culto quem sabe que precisa. Só vem para esse culto quem a alma está chorando. Só vem para esse culto quem sabe que sem ele é cego, é surdo e é mudo. Sabe, quem não precisa não está aqui dentro não, está lá fora. Mas quem precisa está aqui buscando. Está aqui porque sabe que sem Jesus não é nada. Está aqui porque sabe que basta apenas uma palavra para mudar toda a nossa trajetória. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer a dependência. Enterrar talento é suicídio espiritual. Guarda isso. Enterrar talento é suicídio espiritual. Que isso, pastor? Ninguém é salvo pelas obras. Não fazemos as obras para sermos salvos. Fazemos porque somos salvos. Os salvos fazem a obra, irmão. Quem tem a alegria da salvação faz obra. Não faz para ser, faz porque é. Faz porque é. Das suas boas obras resplandeça, para que os homens vejam as suas boas obras. Ninguém aqui faz obra para ser salvo. Ninguém aqui vem domingo. Nós sabemos que ninguém é salvo pelas obras, mas os salvos têm a postura daqueles que fazem a obra. Todo salvo tem essa alegria em fazer a obra. Ele transborda. Ele quer passar para outros aquilo que primeiro ele sente. Sabe, ele quer que outros tenham a sensação que ele tem. Sabe, até na nossa guerra, quem é salvo, ele passa diferente. É diferente. É diferente. O que tinha 5 multiplicou por mais 5. Ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou por mais 2. Ficou com 4. O que tinha 1, até o que ele tinha, ele foi. Sabe, a gente fica tropeçando nas próprias pernas. A igreja nem começou a ser perseguida. Os tumultos que tem somos nós. A gente tropeçando, a gente arrumando um problema. Em vez de a gente estar adorando, glorificando o nome do Senhor, pregando que Jesus cura, salva, liberta, a gente está brigando entre a gente está tropeçando. Essa é a grande verdade. A gente está guerreando contra as denominações. A gente está se achando que é mais pentecostal do que o outro. Mas o fato é que um dia a gente vai querer adorar e não vai poder mais. O problema é quando ele não quiser mais a sua adoração. Por enquanto é você que não quer. Por enquanto é você acha que tem o controle, o domínio de fazer ou não. O problema é quando ele se manifestar e falar assim: agora que não quer assumir a tua adoração. Porque até aquele que o que tem, até o que lhe é dado será o que encobre, o que enterra, o que esconde, até o que ele tem, ou seja, ele tinha, e será tirado. A vontade do Senhor é que viemos a crescer. Eu sei que se a gente não amadurecer aqui, o tema do aniversário não vai ter nenhum valor para nós. O tema do aniversário é alargando. Como é que a gente vai crescer se não amadurece? Como crescer fisicamente? Como receber pessoas tão ruins quanto a gente? Se a gente não começar a explodir o talento que Deus já colocou em nós. Tem mulheres aqui que vão ser grandes conselheiras para a honra e para a glória do Senhor. Tem gente que já tem, só não está disponível, está offline para o Espírito Santo. Sabe, eles estão online. Sabe, Senhor, vem aqui, envia-me a mim. Sou homem de boca impuro, lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram rei. Mas veio um anjo com uma tenaz. Tenaz é um alicate grande. Sabe, na visão de Isaías, vem um anjo com uma tenaz e pega uma brasa viva da onde? Do altar. Sabe, o que tem, o que Deus colocou em nós não é desse mundo, irmão. O que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, não é dessa terra. É algo sobrenatural, é do reino.
fogo. Vem com Matenaz e purifica a boca do profeta. Porque chamado ele já tinha, mas ele precisava exercer. E para exercer ele precisava ser capacitado. Olha para alguém e fala assim: se escondendo você nunca vai ser capacitado. Abre a boca. Ora. Dobre o joelho, deixa Deus te usar. Como as pessoas dizem, deixa Deus te usar. Glória a Deus. A grande Denise falou um testemunho lindo hoje à tarde no grupo, irmãos. Passou e viu uma Fabiana. Fabiana agora é responsabilidade nossa. Repita, Fabiana. Passou a boca de fundo com a Coca-Cola. Olhou lá e viu Fabiana. Ela pensou com Deus, ela podia me pedir o gole dessa Coca-Cola. Só queria a chance de falar algo para ela. Ela passou: moça, a senhora pode me dar um pouquinho dessa Coca-Cola? Começou a glorificar o nome do Senhor. Já pregou para a Fabiana, já está com o nome ali. Nosso talento pode salvar a vida de alguém que está lá fora em Cristo Jesus. Não é para nós. Pastor, mas e eu? E a minha vida, como é que eu vou fazer a obra se eu olho para a minha casa? E a minha casa não está como eu queria que estivesse. Deus está cuidando de você e da tua casa. Deus não vai nos deixar desamparados. Irmão, ninguém aqui é 100% não, irmão. Aqui não tem super crente nesse lugar não. Pelo contrário, é graça e misericórdia. De vez em quando vem diácono Fábio: pastor, eu sou meio não, Deus vai te usar, mano. Não, Deus vai te usar. Deus vai nos lapidando. Tem outros que é mais devagar, tem outros que são mais coléricos. Deus não está preocupado com personalidade não, Ele que botou em nós. Cada um tem a sua personalidade. Mas se a personalidade ditasse alguma coisa, todo colérico tinha que estar preso. Porque ele é colérico, seu sanguíneo. Mas quando Deus vem para a nossa vida, até a personalidade ele molda, conforme a sua vontade. Pedro arrancava a orelha, irmão. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, daqui a pouco 8.000 almas. Nós somos resultados da pregação de Pedro lá atrás. Paulo perseguia pessoas, mas o que estava dentro de Paulo já era algo muito forte. Quando eu converso com já quando falo, a gente conversa. Pastor Santos é assim, eu sou meio assim. Está na olaria de Jeová. Não preocupa não. Sabe, ser desfeito dói muito. Ser refeito dói muito. Mas é melhor passar pela mão do oleiro que sabe o que é melhor para nós. Eu sei que essa palavra é igual o martelo lá. Né? A gente se torce todo. Pastor, não tem nada fácil para a gente nesse altar aí não, pastor. Tem nada mais fácil para ouvir nesse altar aí não. Jesus parece martelo que despedaça a penha, né? Meu irmão, pararam para mim no culto, numa vigília. Fala assim: pastor. Eu falei: eu não sou pastor não. Não era. Tu não é ou não quer ser, jovem? Mas você olhou para mim e disse: olha, quer isso não? Tem coragem de falar que não quer? Igreja cheia, irmão. Fala que não quer. Fala para Deus que não quer. Falei: aí, pastor, como é que faz? Se coloca na direção do vento do Espírito. Ele que vai fazer. Só temos que estar disponível para aquilo que Ele tem. Pastor, ministério... Irmão, não vejo o ministério como algo árduo. Vou dizer que é simples, não. Mas quando a gente faz aquilo que Deus nos mandou fazer, a gente vai sorrir. Pior é viver longe do que Ele tem para nós. Melhor passar prova na obediência. Ele é poderoso para nos livrar e nos fazer chegar onde Ele quer, do que viver fora da presença dele. Aí dá muito ruim. Aí dá muito ruim. Ou com a motivação errada. Sabe, que Deus nos ajude. O que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? De verdade. Pensa aí. Versículo 19: o dono veio ajustar as contas. Pastor, você está trazendo temor e tremor meu coração? Não, é uma palavra de esperança, acredite. Você vai ser bem mais feliz quando começar a ouvir o que Deus tem para você. Pastor, sorri. Mas quando eu estou pregando é sério, mas se você me conhecer bem, pastor já é mais sério. Parece não, parece que sou eu. Mas não, pastor é mais sério.
Sabe, eu estou tentando aproveitar, meu Pai, tudo que é momentos que Deus me tem de felicidade. Estou tentando aproveitar ao máximo. Sabe? Amanhã. Amanhã é com Ele. Amanhã vem outra guerra, mas hoje, aproveitar ao máximo que Deus tem me dado e colocado diante de nós. Servo bom e fiel. Por que é bom? Porque ouviu. Se quiseres ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres. Servo bom e fiel. Bom porque ouviu e praticou. Ouvir não entrar no ouvido e sair no outro, não. Ouvir e praticou. Para a honra e para a glória do Senhor. Para ser bom e fiel é necessário ficar atento àquilo que Deus está falando. Ser fiel no pouco e sobre o muito. Sabe, vindo lá de longe andando para glorificar o nome do Senhor. Aí quando Ele te der aquele carrão, tu fala assim, glória a Deus. Vou dar até carona para aquele irmão, porque eu sei o que é sair andando para adorar o teu nome. Sabe, é ser fiel numa igreja pequena, quando Deus der aquela igreja grandona, a gente saber de onde veio, irmãos. Sabe, soberba não entrar no nosso coração. É ser fiel na tua casinha. Pastor, minha casa é de telha, arruma com carinho, porque depois quando vier um casarão, tu sabe de onde tu veio. Bom, servo e fiel. Ser fiel no pouco e sobre o muito. Isso aqui nós estamos vendo, isso aqui é o contexto. Sobre o muito, Deus nos colocará. Mas Deus só vai capacitar, só vai dar muito para aquele que é fiel no pouco. Disponível, disponibilidade, atitudes que transformam. O governo de Deus fala assim, nossa responsabilidade é tudo.